bem, a gente ficou muito bem. Bom dia a todos. Bem, amigos da farmacologia. Vamos lá. Vamos fazer hoje, começar essa parte da Farmaco 1, que a gente vai abordar o conteúdo relacionado a outra subdivisão do sistema nervoso autônomo, quer dizer, a parte eferente, que a gente começou a ver com o Vinícius está vindo também, que a gente começou com a subdivisão parasimpática, então a gente viu agonistas colinérgicos, diretos e indiretos, nós vimos os bloqueadores muscarínicos e nós vimos os bloqueadores neuromusculares. Agora, a partir daqui, a gente começa a conversar um pouco sobre a outra subdivisão autônoma e os fármacos que vão mimetizar ou bloquear os efeitos da adrenalina e dos seus análogos, né? Das moléculas quimicamente análogas à adrenalina, falando da noradrenalina e da dopamina. Então, aqui nós vamos tratar dos fármacos que são, nesse trecho, agonistas adrenérgicos. Então, de certa maneira, eles vão fazer o papel análogo da adrenalina, vão mimetizar a adrenalina. Muitos livros vocês vão ler aminas simpático-miméticas ou aminas simpatomiméticas. É a mesma coisa. Essas moléculas são conhecidas como catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina e dopamina são as catecolaminas. Elas têm um anel benzeno, um anel catecol. O nome desse anel é catecol. E a porção tem uma porção estrutural química de aminas. Então, por isso catecolaminas. Vamos lá. Então, a gente começou na aula passada, no comentário, né, na retrasada, nós vimos os bloqueadores neuromusculares que tinham o papel de bloquear receptores nicotínicos na placa motora e, como consequência disso, eles influenciavam essa neurotransmissão e a excitação muscular esquelética. O que nós vamos ver hoje é a segunda parte e última parte do sistema nervoso visceral, né, sistema nervoso autônomo, que é a porção eferente desse sistema nervoso visceral, que é a subdivisão simpática. Então, nós vimos parasimpático, a gente vai ver a subdivisão simpática. Ela tem características anatômicas diferentes, a gente conversou na aula, lá na primeira que eu falei de parasimpático, umas 3, 4 aulas atrás. Tem diferenças anatômicas, tem diferenças de neurotransmissores, tem diferenças anatômicas relacionadas a onde eu tenho o surgimento do corpo celular, dos neurônios que vão emergir da medula espinhal, nesse caso, porção toracolombar, e, consequentemente, fazer sinapse ganglionar para depois fazer surgir o neurônio pós-ganglionar para aí sim chegar à parede daquele órgão e aí, consequentemente, liberar o neurotransmissor e provocar as modulações fisiológicas naquele órgão. E ainda mais, a subdivisão simpática, vocês lembram da fisiologia, ela tem uma estrutura dela, particular dela, que na fisiologia a gente vê e a gente conceitua essa estrutura como cadeia de gânglios, olha, gânglios paravertebrais. Então, paralelo à medula espinhal, eu tenho bilateralmente cadeia de gânglios, que são essas cadeias paravertebrais, que é exclusivo da subdivisão simpática autônoma. Dentro dessa cadeia paravertebral, os gânglios, é nesses gânglios que eu vou ter o neurônio pré-ganglionar, ele vai emergir lá
na região intermédio-lateral da medula, vai sair pela raiz ventral, vai cruzar e adentrar esse gânglio, onde eu tenho aí sim a sinapse do pré-ganglionar com o pós-ganglionar aqui. E aí eu tenho exatamente como eu tinha com a subdivisão parasimpática, eu tenho uma comunicação, esse gânglio, esse neurônio pré-ganglionar, ele é colinérgico. Isso aí vocês têm que lembrar sempre. Ele é um neurônio colinérgico. Por que tem que lembrar sempre? Porque vai fazer sentido eu não ter fármacos bloqueadores ganglionares na prática clínica. Porque um bloqueador ganglionar nicotínico, ele bloquearia tanto a porção parasimpática quanto a porção simpática. Então, eu uso essas substâncias em análises laboratoriais, em modelos animais. Eu não vou ter isso para aplicação clínica humana, certo? E aí eu tenho, emergindo pelo tem o ramo cinzento, o neurônio pós-ganglionar simpático, que vai em direção à víscera, ao aquele órgão, e vai, consequentemente, liberar o neurotransmissor e provocar. Ainda em relação ao simpático, vocês têm que lembrar da fisiologia, com auxílio da figura, que existem 3 gânglios fora dessa cadeia paravertebral. Tá? Tem 3 regiões ganglionares conhecidas como gânglios pré-vertebrais. Essas regiões, que são gânglios celíaco, mesentérico superior e mesentérico inferior, que vão inervar porções abdominais, eles são fora dessa estrutura paravertebral. Então, aqui eu vou ter o cruzamento, a saída do meu neurônio pré-ganglionar, ele vai passar pelo ramo comunicante branco, vai cruzar essa cadeia paravertebral e vai chegar a uma cadeia de gânglios pré-vertebrais, onde aí eu vou ter essa sinapse aí sim pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar, certo? Como a gente começou a conversar no bate-papo da semana passada, na quinta-feira, para o teste que a gente fez com relação a esse Google Classroom e essa dinâmica do Google Meet, até então a gente fazia YouTube, nós também relembramos, que a medula adrenal, ela é uma região particular, ela não é um gânglio, há estudos que relacionam a formação da glândula adrenal com a formação ganglionar simpática e parasimpática, então é como se tivesse havido uma transformação evolutiva, digamos assim. Ela tem a mesma raiz embriológica, neuronal, e ela tem uma particularidade que ela também é estimulada por neurônios que vão ser originados na região intermédio-lateral da medula, que também vai ser liberado o neurotransmissor acetilcolina, mas que uma vez estimulado, a medula adrenal vai haver a produção das catecolaminas. Em essência, vocês lembram da fisiologia? Em essência, eu tenho a produção de adrenalina, 90%, até 90% da adrenalina do meu corpo, do nosso corpo, é produzida pela estimulação da medula da adrenal. Nós temos, vocês lembram também da fisiologia, nós temos uma comunicação córtex-medula, em que eu posso e vou ter um feedback positivo do cortisol em relação à produção de adrenalina. Então, em situações de estresse que eu tenho pico de cortisol, esse cortisol faz feedback positivo com a medula e aumenta a produção de adrenalina. Então, em essência, a maior parte da adrenalina é produzida aí. Em essência, a menor parte da noradrenalina é produzida na medula da adrenal.
Mas a adrenalina, ela é um hormônio, vocês sabem disso, mas ela tem vezes de neurotransmissor. Então, ela vai fazer papel de neurotransmissor, papel importante, com respostas fisiológicas muito importantes e as substâncias análogas à adrenalina, e mesmo a própria adrenalina sintética, vai ser útil para tratamento de determinadas situações em que eu tenha comprometimento circulatório, cardiovascular e mesmo comprometimento pulmonar, músculo liso dos broncos, né? Muito bem. Nessa região ainda, da medula adrenal, a gente tem a liberação da terceira catecolamina, em pouca quantidade. A dopamina, a gente vai conversar, vocês vão relembrar da fisiologia. Boa parte da dopamina ela é produzida nos rins, tá? Então, mas aqui eu também tenho a liberação da dopamina. E além dessas três catecolaminas, adrenalina, dopamina e a noradrenalina, a gente tem as moléculas que a gente pode descrever nessa situação aqui como coadjuvantes, tá? Que são a beta-endorfina, que a gente conversou na aula passada, as endorfinas estão relacionadas com as vias da dor, com a analgesia, a adrenomedulina, que é uma importante molécula vasodilatadora, certo? Então vai estar muito participando de regulação dos níveis pressóricos, e a adenosina trifosfato, que é o ATP, que vai estar muito relacionado com o processo energético, metabólico energético do corpo.